Boa noite, queridos. A paz seja com todos que estão chegando aqui agora juntinho. Já chegando aqui devagarinho. A Tamires. Vamos ver se alguém coloca nos grupos da igreja. Boa noite, Tami. Boa noite, igreja do Senhor. Olha nós aqui juntinhos, para a honra e glória do nome de Jesus. Uma paradinha aqui, fazer a live junto com vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui, dando continuidade ao Ministério Clauiquel e representando a igreja qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 22 de agosto de 2025, uma data que, para mim, vai ficar no meu coração. Uma despedida de alguém que eu amo muito. Hoje, a nossa igreja está se despedindo de uma ovelha muito fiel. Alguém que estava Subimos com Jesus desde antes de eu nascer, desde que era pequenininha. A irmã Efigênia Canuto. Uma história linda, linda, linda. Uma história linda de fé, uma jornada de fidelidade com a obra. Partiu para o Senhor aos 97 anos. Partiu honrada, muito honrada. Ah, gente, que história linda. De heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Meus pais que hoje já dormem no Senhor, mas foi através do trabalho deles que ganhou a família da irmã Efigênia Canuta, toda a família para Jesus. Uma mulher que passou tantas situações difíceis, gente. Ó, só que eu lembro da história dela. Ela sofreu muito num casamento, daqueles casamentos antigos, né? Tóxicos, abusivos. E ela sofria muito, gente. Eu lembro uma vez, eu estava na escola, minha mãe foi visitá-la. Junto com meu pai, eu era criança, minha mãe voltou chorando. Ela falou que eu não aceito aquela mulher sofrendo. E foi um amor assim tão instantâneo entre elas, foi muito forte. E desde então, eu só vi aquela mulher vencendo espiritualmente. Porque às vezes a gente fala assim, o que é ser vencedor na fé? É ganhar multidões, ter dinheiro, estudo. É o que eu presenciei
na vida da avó, do Daniel Cardoso, do Lucas. Fidelidade com Deus em tempos que não dá para ser fiel. Passou fome, miséria, prosperidade, e ela teve 3 filhos, e eu lembro bem que um ano ela perdeu um filho de aneurisma. No mesmo ano, ela perdeu uma filha num assalto, indo para a igreja, que é a mãe do Daniel. E depois de alguns anos, ela perdeu outra filha para o câncer. E eu nunca vi a irmã Ifigênia blasfemando, gente. Eu vi o carinho dela pelas coisas de Deus, e ela falava: eu amo minhas pastorinhas, como eu amo minhas pastorinhas. E quando ela perdeu a pastora Clau também, ela sofreu bastante. Criou os netos na presença de Deus, eles não se perderam. Foi fiel o tempo inteiro, subimos com Jesus. E esse mês ela caiu como qualquer idoso cai, quebrou o fêmur, teve que operar, fazer uma cirurgia. E sério, gente, eu não esperava que ela ia conseguir passar a cirurgia do fêmur. Quando eu cheguei lá no hospital, que ela ainda ia passar a cirurgia, eu achei que ela nem ia me reconhecer. E ela: minha pastorinha, você veio me ver, eu sabia que você ia vir me visitar. Porque por muitas vezes a pastora Clau e eu íamos, ela estava semi-morta no hospital e ela voltava à vida. E quando eu fui dessa vez sem a pastora Clau, eu não imaginava que ela ia voltar à vida, e ela voltou. E passou a cirurgia, e ela só falava assim: eu quero tomar a Santa Ceia, eu quero ir para a igreja. Eu quero tomar a Santa Ceia, pastorinha, eu quero ir para a igreja. E esse final de semana cumpriu o desejo dela. Ela foi para casa, eu fui ministrar a ceia junto com o Daniel na casa dela. Ela tomou a ceia consciente, ciente. E toda feliz que no outro dia ela iria para o culto com o neto. Foi no primeiro banco do carro, assistiu o culto inteiro, interagiu com todo mundo, conversou com todo mundo da igreja, porque ela sempre foi o docinho, o sucesso da igreja, o amor da igreja. Só que essa semana ela teve um problema, que descobriram que a cirurgia havia perfurado o intestino dela, e ela tinha ido para casa com o intestino perfurado. E hoje pela manhã ela fez a cirurgia, sobreviveu à cirurgia, e à tarde ela faleceu. E, gente, eu estava esperando que ela fosse partir, mas quando a notícia vem, a gente sabe, quando as pessoas são muito fortes e você não quer que o mundo fique mais feio, porque as pessoas bonitas, elas não podem partir, as pessoas que nos amam, as pessoas que oram por nós, as pessoas que buscam pela gente. E quando a gente vê partindo as pessoas que nos amam, o mundo vai ficando mais estranho, vai ficando mais cinza, vai ficando mais chato de viver. E mesmo esperando, eu chorei, lógico. Mas nessa alma ninguém mais toca. Uma heroína da fé, alguém que passou por tantas lutas. Eu sei cada pedacinho da história dela, eu sei cada pedacinho das lutas, do choro, das lágrimas, das dores, das vitórias. E uma das vitórias que ela conquistou também, esses período, né, acho que foi ano passado, se eu não me engano, foi ver o Daniel casando. E o Daniel, que ele era namorador, mas ele não conseguia amar de verdade alguém, se entregar de verdade. E de repente o Daniel estava lá casando, amando, e a avó entrou com ele. A avó levou Daniel até o altar, e ele teve ainda essa honra da avó levá-lo até o altar, bem linda. E como é lindo ver netos que amam, netos que cuidaram até o final, netos que carregaram até o final como se fosse uma bonequinha. Como é lindo ver amor, gente. Amor é um dom que não tem em qualquer lugar. Amor é um dom sublime. E eu vi a igreja no grupo da igreja falando: Deus conforte a família, Deus conforte a família.
Ai, gente, acho que vocês estão desconectados, né? Vocês estão bem desconectados, porque a irmã, a irmã Subimos com Jesus. A igreja perdeu também. A igreja também está de luto, tá? A pastora está de luto. Não são só os netos. A igreja está de luto. Tem muita gente que amava como se fosse a própria avó. Tem muita gente que amava como parte integrante da própria família. Então, Deus console a família. Deus console a família e a igreja, tá? Então tem gente que escreveu Deus console a família, Deus console a igreja, Deus console a pastora. E é isso aí. Que ela era Subimos com Jesus. Ela era tão Subimos com Jesus, gente. Ela era tão fiel à obra. Tão fiel. E olha que não era falta de convites. Eu tinha pessoas da família em outra denominação e não foram falta de convites para ela abrir mão do ministério. E ela nunca abriu mão do ministério. E ela e o Daniel sempre juntinhos, sempre juntinhos, sempre juntinhos, indo para a casa do Senhor para subirmos com Jesus. Então, é como alguém da própria sangue, da própria família, partindo. Porque só que eu conheço a irmã, são mais de 50 anos que eu convivo, que eu vivo com ela, que a gente ora uma pela outra, tem as dores uma da outra. Ainda no hospital eu contando minhas lorotas para ela, alegrando ela, falando das minhas emoções para ela. Porque eu sabia quem orava por mim. E é isso, gente. Então não foi só a família do Daniel que perdeu. Eu também. A igreja. A gente entregou para Deus uma flor preciosa. A gente entregou de volta para Deus uma pessoa incrível. Uma partezinha da Subimos com Jesus. E eu só peço para Deus levantar pessoas que amam essa obra, como os que partiram. Que o Senhor levante uma geração que ame de verdade essa obra. Essa noite, por mais uma vez, eu não consegui dormir, gente. Eu orei a noite inteira, eu não sei. Parece que o pastor sabe, né? Quando uma ovelha está se despedindo. E eu orei a noite inteira. E eu falava, Senhor, levanta pessoas que amam a obra. Tem gente que parece que tem uma vingança no coração, vingança contra a igreja que tirou do abuso, a igreja que tirou do relacionamento abusivo, de pais abusivos, da igreja que deu comida, da igreja que sustentou. Tem gente que fala, a igreja tirava meus pais de mim. É que a igreja tirava os pais da pessoa? Ou a igreja tirou o monstro de um pai? Ou a igreja transformou um pai monstro num pai amoroso? Uma mãe monstra numa mãe amorosa? Tem gente que tem uma vingança da igreja. A igreja, meus pais iam no final de semana, não saía comigo. Será que era isso? Ou a igreja estava ali interferindo para muitas crianças não serem abusadas sexualmente, para não apanhar, para não serem mortas, para não ter feminicídio dentro das casas? E tem uma geração muito ingrata, gente. Tem pessoas que são muito ingratas. E eu que estava lá no trabalho a minha vida inteira, eu vejo que está faltando vir mais irmãs Ifigênias. Está faltando vir mais pastoras Klaus. Está faltando vir mais missionários. Está faltando mais homens e mulheres que amam essa obra. Como muitos que estão aí do outro lado, que são gratos. Porque é fácil falar, a igreja tirou minha mãe de mim, meu pai de mim, tirou meu final de semana, a igreja tirou... Será que tirou mesmo? A igreja tirou muita gente de ser abusado sexualmente. Porque eu sei as guerras que a pastora Cláudia e eu entrávamos. A igreja sustentou mesa que não tinha comida. Porque eu sei quantas vezes a gente dividiu o pão da gente para as pessoas. A igreja impediu de mulheres serem mortas. Porque eu sei em quantas guerras de famílias que a minha família teve que entrar. Que eu perdi até a minha família
para poder entrar nessas guerras. Para hoje as pessoas falarem: ah, meus pais, meus avós perderam tempo dentro da igreja. Mas que Deus traga gente grata de verdade. Que Deus possa, ao recolher a irmã Ifigênia, que Ele possa implantar 20 mulheres como ela, 30 homens como ela. Que o Senhor possa trazer gente grata de verdade. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres que tenham um ministério de verdade. Pessoas que não viram as costas para Deus, depois de Deus fazer tanto. Que o Senhor levante homens e mulheres para ajudar essa obra, em oração, em autoridade. Valentes mesmo, Simone, valentes. Pessoas que sabem o valor de Deus na vida de verdade. E eu falava agora há pouco com uns amados. Às vezes é mais fácil Deus usar um adúltero do que gente que se acha santo, do que gente que se acha puro. Porque muitos que hoje são ditos como adúlteros, sujos, são pessoas que se entregam tanto por causa do pecado que cometeram, que Deus pode usar. E tem gente que está se achando tão certo, tão dono da pipoca, que é incapaz de Deus poder usar. Então que Deus possa trazer homens e mulheres que amem verdadeiramente essa obra. Eu não tenho mais o que oferecer senão o meu amor por esse ministério. Mas ainda creio que através dessa igreja tem muitos milagres em Cristo Jesus. Ontem também eu fui por carinho a família da irmã Romana, da Conceição, da Cida, da Ieda, que foi enterro do tio do Samuel, da família toda. E, gente, eu tremia para chegar naquele enterro, porque eram tantas lembranças minhas, da Clau, do nosso trabalho junto, medo de enfrentar, sabe? Mas eu fui com tanto amor, mas tanto amor pelo rebanho. E quando cheguei lá, eu fui surpreendida por muito amor. Era tanto amor do rebanho para comigo. Eu pude rever pessoas, filhos meus, que eu estou conversando até agora, filhos lindos, que o Senhor colocou no meu colo há muitos anos e hoje estava falando comigo desde ontem. Eu pude rever minhas ovelhas, eu fui tão bem recebida, fui tão honrada, pude conversar com pessoas que entraram na família e poder conhecer de verdade as pessoas. E no enterro, no lugar do luto, que foi ontem, gente, foi tanta vitória, foi tanta bênção, foi tanta restituição, tanta mentira quebrada, tanta falsa levantada de mim, foi derrubada por terra. O meu rebanho lindo, lá o rebanho de Cristo lindo, fiel, sabe, vencedor. E eu só tenho que louvar a Deus, porque está sendo uma semana de luto, de lutas, mas de reflexão com Deus. E o que eu menos quero hoje é falhar com o Senhor. Eu já falhei muito com Ele, com vocês não. Com vocês não. Mas Ele merecia muito mais de mim. Jesus merece muito mais de mim. Com a igreja eu não falhei, não. Mas com Jesus a gente falha sim, porque Ele é muito bom. Ele nos avisa, Ele é misericordioso, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é perdoador, Ele é justo, Ele é fiel. E Ele não merece ser traído por nenhum de nós. Por nenhum de nós. Então, o que eu mais orei essa noite? Que Deus me mande ajuda. É que o Senhor mande ajuda para essa obra.
pessoas que têm um coração pela palavra, pessoas que não levantam falsas, pessoas que não buscam seus próprios interesses, pessoas que não mintam, pessoas arrependidas, valentes, pessoas gratas, fiéis, para que Deus possa usar, para que o Senhor possa levantar, para que o Senhor possa ministrar, para que o Senhor possa usar. Talvez você carregue um gênio muito forte, mas hoje está sendo quebrantado junto comigo. Talvez você também não tem nem mais o que oferecer, mas hoje está sendo quebrantado junto comigo. Tocado pelas orações que eu fiz durante toda essa madrugada, em favor da obra, para que você possa dar frutos, e frutos com abundância, para que você possa produzir bênçãos. Hoje a Juliana escreveu algo no story dela e naquela hora eu estava dirigindo e estava orando. E eu estava falando, Senhor, eu não sirvo para nada. Eu estava assim mesmo, sabe? Eu não sirvo para nada. Mas, Ju, eu não sei, escreve aí a frase que você escreveu, eu até curti. Nós não nascemos para ter sucesso, nós nascemos para dar frutos, algo assim. E na hora eu estava dirigindo e orando e falando, Senhor, eu não sirvo para nada. Eu quero fazer mais para ti. E eu li a frase da Ju, Roy tocou meu coração. Me magoa ver as pessoas com inveja da minha luta. As pessoas com inveja da solidão. As pessoas com inveja da luta. As pessoas com inveja das dores que a gente carrega. As pessoas com inveja do meu desafio diário de sobreviver e manter a obra. Tentando derrubar a gente. Uma obra que não é minha, é de Deus. É de Deus, levantando falsas, mentindo contra nós, mentindo contra mim. É revoltante ver inveja, porque a inveja é podre, gente. A inveja apodrece. A inveja destroça. A inveja impede o próprio invejoso de ver a glória de Deus. E me noja pessoas que vivem para invejar a vida dos outros. Me noja, gente. Eu tenho nojo da inveja. Eu tenho nojo das pessoas quando elas se entregam para o espírito invejoso. Eu tenho nojo. É uma repulsa que eu tenho. Porque o reino de Deus ele é tão grande. O reino de Deus ele é tão imenso. O reino de Deus ele é tão poderoso. Para que ter inveja dos outros, gente? Por que ter inveja dos outros? Para que ter inveja da dor do outro? Para que ter inveja da vida do outro? A frase da Ju, nós não nasci para dar certo, eu nasci para dar frutos. Isso aí, foi essa frase mesmo. Para que o ódio, gente? Para que o ódio? Por que uma pessoa odiar a outra? Para que mentir um para o outro? Se o reino de Deus ele é tão intenso, o reino de Deus ele é tão grande, o reino de Deus ele é tão forte, ele tem tanto para nos oferecer. Se a gente pudesse ver a glória de Deus, se a gente pudesse ver a glória do Senhor, se a gente pudesse ver as maravilhas de Deus, a gente não ia se entregar nas garras do adversário, gente. Se a gente pudesse ver o que o Espírito Santo tem para nos dar todos os dias, o quanto o Senhor nos ama. Se a gente pudesse ver quanto há no reino dos céus, a gente não ia se entregar nas garras do maligno.
Aí você fala, pastora, você tem medo do invejoso? É uma repulsa, gente. É uma dor. Pensar que as pessoas perdem tempo ainda querendo o mal do outro. Odiando, mentindo, traindo, ferindo. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é renúncia. E não é fácil renunciar, gente. Não é fácil renunciar, não é fácil. Renunciar é difícil. Renunciar sentimentos, renunciar desejos, renunciar valores errados, condutas, sonhos. Não é fácil renunciar. Mas o Espírito, ele nos dá força. Porque se a gente pudesse ver o que tem na glória, no mundo vindouro, se a gente pudesse ver com os olhos atuais, no mundo vindouro, se a gente pudesse ver a grandeza de Deus, se a gente pudesse ver que o reino de Deus não é ouro, nem prata, nós nos entregaríamos mais. Eu sei que o Brasil está passando por uma grande luta política, econômica, social. Mas a primeira batalha começa dentro da gente. Cada pessoa é uma nação. Cada pessoa é uma nação. E é nessa nação que começa o que é certo, o que é errado. Então que cada pedacinho nossa possa nascer um valente de Deus. Uma pessoa determinada a vencer. Não foi em terras tranquilas, não foi em terras de paz que o homem de Deus e a mulher de Deus se destacou. Foi em meio à perseguição. Foi em meio às tragédias que o homem e a mulher de Deus, ele se destacou. Ela se destacou. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Sidney Alexandre seja curada em nome de Jesus. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Então é isso, gente. Desculpa de ter chorado. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres valentes. Crianças. Ai, que a próxima geração de crianças seja crianças ungidas. Não crianças mimadas, não crianças chatas, não homens e mulheres, futuros homens e mulheres rebeldes, mas que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, gratos pela presença de Deus. Ai, meu Deus, que o Senhor abençoe os lares, que nos lares haja paz, entendimento, comunhão com Cristo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tome conta de cada um. Estou vendo aí a Cléo, o Samuel, a Simone Ravaiane, a Michele Klein, a Alzirueta, a Sandrinha Mello, a Ritinha que está aí junto. Louvado é o Espírito Santo de Deus, a Stephanie, beijos pro Yurizinho, a Solange, quem mais está por aí? Oh, glória ao Espírito Santo, aleluia. Enche-nos, Senhor, do teu poder. Enche-nos do teu poder, Senhor. Enche-nos do teu poder, Senhor. E é isso, queridos. Amanhã nós estaremos sepultando a vozinha. O Daniel está lutando para ser à tarde. Senão ia ser só daqui 2 dias. Então eles estão lutando para ser amanhã. Para a gente fazer a nossa última homenagem a ela. Ela não vai estar vendo, né? Mas Deus vai estar vendo. Giovana Silva aí também, Pastor Mário Sato. Eu convoco a igreja para estar junto, viu, gente? Era uma centenária quase da igreja que partiu. Ai, Deus lindo. A Juju tá aí, João Batista. Glória a Deus. Bendito é o Senhor, o Djalma.
Fábio Tavares. Cada nome que eu estou falando vai se levantando um homem e uma mulher transformada hoje, o transformado, a Cleo. Sejam transformados em Cristo. Que a velha criatura não mais tenha domínio sobre nós. Que a velha criatura não tenha mais poder sobre nós. Que a velha criatura não tenha domínio sobre nenhum de nós. Somente a nova criatura, que em volta de nós possa florescer vidas, que possamos dar frutos do Espírito. Nadima, Bruno, Augusto, que possamos dar frutos do Espírito. Seja abençoada, pastorinha, que Deus renove suas forças, te amo. Você também, Stephanie, te amo também. Aleluia. Keila e Alexandre, Suzy, Xerri, Francisca Sato, Alzirueta. Olha que lindo. Que esse amor invada a igreja. Amor invada a obra. Que o Senhor levante homens e mulheres valentes para lutar por esse ministério. Maria Aparecida e Juntinho. Senhor, levante homens e mulheres valentes. Senhor, traga pessoas de longe, de perto, para que essa obra continue. Senhor, impeça de chegar o mercenário até nós. Tudo que vem para matar, roubar e destruir, que fique longe das nossas vidas. Tudo que vem para matar, roubar e destruir, fique longe, longe, longe das nossas vidas, em nome de Jesus. E só fica o que edifica, salve e consola, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Ritinha, recebo, Ritinha, para você também. Paulo e Conceição aí juntinhos também, glória a Deus, obrigada Conceição, obrigada Paulo. Aleluia. Deus levante homens e mulheres valentes. Deus levante as famílias para lutar por famílias. Deus levante igreja, subimos com Jesus. Que não dependa de mim, mas dependa de Deus, só de Deus. Que todos sejam usados pelo Espírito Santo. Ganhadores de almas. Vencedores, em nome de Jesus. Maria Marcolina, Deus abençoe. Deus abençoe o casamento do Daniel, a Yasmin, a Milena. Deus abençoe a Tamires. Oh, santo, santo, santo Senhor. Deus abençoe as gerações. Que o Senhor arranque os seus filhos, os seus netos das garras do inimigo e possa trazer na presença do Altíssimo. Sejamos sarados da alma, sarados do espírito. Sejamos sarados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sarados, em nome de Jesus. Aleluia. Que sejamos sarados em nome de Jesus, curados, abençoados, fortalecidos, prósperos em Cristo. Que nada e ninguém nos engane. Que nada e ninguém nos engane. Que nada e ninguém nos aborreça. Que todo espírito de enfermidade vá por terra. Todo espírito de morte. Todo espírito de roubo. Toda ilusão satânica. Todo engano caia por terra. E vença Jesus Cristo. Que o Senhor erga a nossa igreja. Que o Senhor erga a nossa igreja. Que o Senhor reerga a nossa igreja. Que o Senhor possa reerguer a nossa igreja. Que o Senhor possa multiplicar o número de valentes. Que toda fofoca caia por terra. Toda mentira caia por terra. Deus abençoe Sandra Barbosa. Que o Espírito excelente de Deus possa agir na vida de cada um em nome de Jesus. Que o Espírito excelente de Deus restaure, renove,
reforce, auxilie, fortifique. Oh, glória ao Espírito Santo de Deus. Renova no Senhor, renova a tua igreja, renova a tua obra, renova as casas em ti. Traz sonhos verdadeiros vindo de ti, casamentos, bebês para apresentar, nascimento, vidas restauradas, vidas restauradas, vidas restauradas, vidas restauradas em nome de Jesus, inclusive a minha, vidas restauradas em nome de Jesus, vidas restauradas, inclusive a minha, vidas restauradas em Jesus, perdoadas, ministradas por Deus, fortalecidas no Senhor, vidas restauradas em nome de Jesus. Oh, glória! Gente, não tenho o que falar senão a gente agradecer o nome dele. Que o Senhor levante centenas de pessoas em favor de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos restaure. Que o Senhor nos restaure. Amém, Simone Havaiane. E toda inveja contra nós caia por terra. Todo ódio. Porque nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. 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 Vamos terminar nossa live escrevendo a nossa frase? Vamos. Ai, abençoa o ministério. Põe aí uma palavra profética em favor da Subimos com Jesus, do corpo Subimos com Jesus. Põe uma palavra profética em nome de Jesus, em favor da Subimos com Jesus. Amém, Sandra Barbosa. Receba. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida também, pastorinho, e todo o rebanho do Senhor. Michele, Deus te cubra de força, com fortes mãos dele, pastora, seja abençoada, restituída e restaurada. Te amo. Amém, eu também te amo. Aleluia, Jesus. Vai escrevendo a tua palavra profética em favor do ministério. Nós subimos com Jesus. Escreve a tua palavra profética. Em nome de Jesus. Escreve aí a tua palavra profética. Stephanie e a minha família subimos com Jesus. Amém. Amém. Eu amo vocês. João Batista, Deus abençoe grandemente sua vida, pastora Raquel e toda a nossa família. Subimos com Jesus em nome de Jesus Cristo. Amém. A você também, querido. Oh, glória ao Espírito Santo. Bruninho, aonde eu estiver, eu subimos com Jesus. Eu sei. Eu não duvido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sidney Alexandre, a paz do Senhor Jesus. Amém. Samuel Klein, nosso ministério seja renovado, curado, restaurado em nome de Jesus. Amém. Simone Havaiane, Deus de Israel, abençoe e fortaleça o ministério Subimos com Jesus. Ministério, Cláudio, que alcance milhares e milhares de vidas para o teu reino, Senhor Jesus. Cléo, que o Senhor, os ministérios Subimos com Jesus seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Eu sou Subimos com Jesus. Sandra Barbosa, Deus fortaleça nosso ministério. Subimos com Jesus hoje e sempre. Amém. 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 Recebamos em nome de Jesus. Recebemos em nome de Jesus. Recebemos em nome de Jesus. Recebemos em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes.
Maria Marcolina, eu amo a minha igreja, subimos com Jesus, amém, querida. Juntinhos nós somos mais fortes. Deus continue abençoando o ministério, subimos com Jesus. E a pastora Kel, amém, Mário. Deus te abençoe, queridão. Aleluia, juntos somos mais fortes. Augusto, nenhuma arma forjada contra o ministério prevalecerá. Grandes obras para o Senhor, bênção, vitórias e almas ganhas para teu nome. Michele, que o Senhor continue abençoando, restituindo, subimos com Jesus. Eu amo a minha casa, subimos com Jesus. Alzira, todas as palavras determinadas seja concretizada em nome de Jesus. Rodrigo Sato, que Deus abençoe sua vida, pastor, e que também levante cada vez mais pessoas fiéis ao ministério. Chloe Kel, amém. Simone, juntos somos mais fortes, mais que vencedores, eu creio. Juntos somos mais fortes mesmo, Cleo. Tuti, Deus te abençoe, pastora, e todos da Subimos com Jesus, amém. Solange, eu amo a Subimos com Jesus, que Deus mantenha esse ministério de amor criado por Deus, amém. Suzy, que Deus fortaleça, pastor, e toda a igreja Subimos com Jesus, amo todos vocês em Cristo, amém. Giovana Silva, Deus abençoe esse ministério de amor chamado Subimos com Jesus, e a sua vida e todo o tempo transformou a minha vida, aleluia. Francisca, Deus continue abençoando, pastora Kel, e a Subimos com Jesus, e esse ministério tem as bênçãos diferenciadas, amém. Tamires, que possamos buscar o entendimento da palavra do Senhor para levar onde passarmos e multiplicar o rebanho da Subimos com Jesus. Deus abençoe sempre esse ministério de amor que me acolheu, amém. Que lindo, juntos somos mais fortes mesmo, Michele, juntos somos mais fortes, João Batista. Oh, glória a Deus. Queridos, acho que é melhor a gente terminar, né? Senão a gente vai chorar até amanhã aqui. E amanhã nós temos um dia desafiador pela frente. Que a graça do Senhor esteja com todos. Desculpa a minha cara inchada. Como dizia minha mãe, gorda mesmo. Amo vocês. Que tudo que foi profetizado, determinado, venha a realizar-se sobre a vida de cada um de nós. E é isso aí. Que a graça do Senhor se estenda sobre cada um. E fiquem na santa e bendita paz. E, queridos, antes de dormir, ora, tá bom? Faz uma oração. Fala com o Papai do Céu. Não viva como incrédulo, não, tá? Mesmo se tu estiver perturbado, fala com Deus. Tá sem saída, fala com Deus. Tá com saída, fala com Deus. Tá triste, fala com Deus. Tá feliz, fala com Deus. Fala com Deus em todo tempo. Fala com Ele. Tá bom? Não deixe de falar com Deus. Amo vocês.